Nós vamos ver aí uma breve introdução ao Linux, que é necessário para a gente estar utilizando na computação em nuvem, né? Então aqui no site do box.com.br tem o link Downloads, da administração de servidores e Linux Server 2019, né? Então assim, o Linux, ele tem uma metodologia um pouco diferente do Windows. No caso, se você for um usuário, obviamente você não vai usar o Linux no seu dia a dia, né, a não ser que for mais para trabalho, né? Então o Linux ele é um sistema operacional bastante leve e permite você instalar num computador em nuvem para que ele forneça alguns serviços para você. Servidor de banco de dados, servidor de web, servidor de aplicação, qualquer coisa nesse sentido. Então ele é mais utilizado a fins de serviço mesmo, né, de trabalho, principalmente para quem trabalha num TI de uma empresa, alguma coisa assim. Então a gente precisa aprender o terminal dele, né? Então consequentemente nós precisamos aprender o help de alguns comandos, né? Então existem duas maneiras de ser feito. Vou entrar aqui no meu terminal para a gente testar isso. Então, por exemplo, eu tenho o comando ls, eu quero saber um help do comando ls, então eu posso digitar man, que no caso aqui é como se fosse uma abreviatura de um manual, né? ls. Então aqui ele diz ls, lista, diretórios e conteúdos, daí a sintaxe dele é ls, opções, arquivo, né? Tudo que está entre colchetes assim significa opcional, tá certo? Então aqui fala, lista tudo, enfim, né, todo o help que precisa para ele, né? Para sair, basta pressionar Q para sair do manual, né? Vocês notaram que aquele manual, deixa eu voltar aqui, o manual aqui está em inglês, né? Então, saindo. Agora, tem também, se você digitar o comando ls --help, aí aqui ele também te dá uma lista de opções, ó, do que fazer com o ls, e este caso aqui está em português, né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui em cima, ó, tem o A, que lista tudo, né? Então, ls-a, aliás, só o ls por enquanto ele lista, veja os arquivos que listou. Agora, -a, veja que ele listou bem mais coisas, né? Porque existiam coisas ocultas aqui que não era exibido antes, tá certo? Bom, esse terminal aqui, geralmente ele aparece aqui o usuário que está logado, arroba, o nome do computador, 2 pontos, a pasta aonde você se encontra. No meu caso aqui a pasta Home Cleverson, que é a pasta do usuário, tá certo? Bom, vamos voltar aqui na apostila. Então esse aqui é como obter um help, né? Aí tem algumas dicas aqui que é bastante interessante também, que ajuda bastante na hora da gente digitar comandos no terminal. Então o primeiro delas é que o terminal guarda uma lista de comandos digitados, né? Então deixa eu voltar aqui, eu vou usar seta para cima. Ó, ele mostrou o último comando que foi ls-a. Seta para cima de novo, ls. Para cima, ó. Ele vai passando todos os comandos que foi digitado, tá certo? E seta para baixo volta ao estado inicial, né? Então seta para cima e seta para baixo ajuda nisso aí, tá certo? Essa lista, existe um arquivo oculto que guarda essas informações, essa lista, né? Então, esse arquivo geralmente fica nessa pasta aqui mesmo, dentro de Home Cleverson, tá? Só que ele fica oculto, então ls-a, que para listar tudo, vai listar aqui o arquivo, ó, bash history. Se eu quiser ver o conteúdo do arquivo, é cat.bash history. Ok? A permissão negada, legal. Então vamos usar, que assim, ó. Eu estou numa pasta aqui, Home Cleverson, que não é a pasta do usuário teste. Então eu vou vou sair do usuário teste. Agora eu estou com o usuário Cleverson. Aí sim, se eu digitar aqui cat.bash
history, aí ó, listou aqui todos os comandos que foi digitado por esse usuário, ok? Esse tio barra que a gente coloca aqui no início significa a pasta do usuário logado, tá? Então, por exemplo, ó, ls barra lista alguma coisa que está lá na pasta raiz, e ls tio barra lista informações da pasta do usuário, né? Área de trabalho, imagens, músicas, meus documentos, né? Pastas estas que podem ser verificadas por aqui, ó. Pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads e assim por diante, ok? Então, continuando ali com as dicas. Dica 2. Todo arquivo ou pasta que começa com ponto está oculto, né? Então, se eu vim aqui pela interface aqui, né, nessa pasta do usuário, tá certo? Note que nenhum arquivo começa com ponto. Se eu pressionar a tecla Ctrl H, olha aqui, ó, .android, .bluefish, .cache, .config, são arquivos que não existiam antes. Pressiono Ctrl H de novo, os arquivos se escondem. Então, os arquivos que começam com ponto estão ocultos. A mesma coisa aqui no terminal, ls-a, exibe arquivos ocultos, ó, .config, .cache, .bluefish, e simplesmente ls não lista arquivos ocultos. Continuando aqui então, a dica 3. O comando tab é utilizado para terminar comandos, né? Então, por exemplo, aqui dentro eu tenho a pasta documentos e download. Note que as duas começam com D maiúsculo e O. Então eu vou fazer assim, ó, ls, D maiúsculo, e vou pressionar a tecla tab. Veja que ele apareceu o O, né? Porque são duas opções aqui que começam com O. Então, agora se eu pressionar tab duas vezes, ele mostra as duas opções que eu tenho para preencher. Agora, se eu colocar doc, apenas uma das opções satisfaz, né? Então, se eu usar tab, ele preenche o resto sozinho, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma pasta, ó, jogar, Willy, change lá, papapá, ou seja, é uma pasta gigante. Então eu não preciso digitar ela inteira. Se eu quiser acessar ela, então cd j e dá um tab e pronto, ele preenche tudo. E aí só dá um enter e pronto, estou dentro da pasta, né? Então, esse tab ajuda a gente bastante na hora de estar digitando comandos, tá certo? Dica 4. Quando temos dois parâmetros, tipo rm-rf, a gente pode juntar eles em um parâmetro só. Por exemplo, rm-rf. Eu vou dar um outro exemplo aqui do comando ls, ok? Então, ls-l lista nesse formato aqui, né? No formato lista detalhada, né? E ls-a lista arquivos ocultos. Agora, então, vamos supor que eu quero fazer os dois. Eu quero listar arquivos ocultos e no modo detalhado. Então, "-la". Eu posso usar "-l", "-a" ou "-la". Pronto, ó. Eu listou arquivos ocultos e lista detalhada, né? Então, você pode unir dois parâmetros. Dica 5. Para executar comandos como administrador, use sudo, né? Então, por exemplo, apt update, olha, diz aqui, ó, permissão negada, né? Então, se eu quiser usar como administrador, então sudo apt update. Aí ele pede a senha do usuário e aí então ele está executando o comando como administrador, tá certo? Então, essa é uma pequena introdução de como utilizar ali o terminal do Linux.